Vamos falar sobre um assunto que vimos falando dele já há algum tempo, mas agora nós vamos examinar esse assunto com mais profundidade. Vocês já ouviram falar no homem 3D? Não? Quando se fala em 3D, se fala em quê? Vamos, parece que 3 dimensões. E sabia que a Bíblia trata desse assunto em relação a gente? Ela trata desse assunto. O que eu gosto da Bíblia, e Deus me deu essa característica, é que ela não é uma estátua, não é algo engessado, não é. Pelo contrário, ela nos conclama, convida e intima a que estejamos em constante movimento e desenvolvimento. Então, quando Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Jesus disse, o Pitote citou o texto aqui agora de manhã, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente, tudo isso aponta para nós uma direção. Nós nascemos espiritualmente, mas o nosso corpo não, e a nossa alma também não. O que nós vamos tratar aqui, eu achei bacana uma analogia que eu vi, e o nosso cérebro é impressionante, né? Quando se trata de imagem, ele grava. Quando se trata de letras e de palavras, ele não grava. Então, as imagens ficam registradas. Então, a analogia que eu vi, todos têm um celular, não tem? Pode pegar o celular aí, sem timidez, pega ele aí. Pega o seu celular aí. Pega. Isso vai ficar gravado. Não vamos esquecer jamais. Consideremos que o aparelho seja o corpo. É físico? Correto? É físico. É o corpo. Consideremos que o que nós temos registrado aqui, as informações, os aplicativos, a internet por onde a gente navega, seja a alma. A alma. E consideremos que a bateria seja o espírito. E o que é que essa analogia tem para nos ensinar, para a gente gravar? O celular, sem as informações, serve para alguma coisa? Não tem utilidade nenhuma. Mas aí você tem o celular e tem todas as informações ali, para você navegar. Mas não tem a bateria. Funciona? Também não. A bateria é a energia. É o Espírito em nós comunicando com Deus. Sem isso, o corpo não funciona, a alma também perde o seu sentido. Então, o que o apóstolo Paulo escreveu, agora pegue a sua Bíblia e vamos examinar. O que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, ele escreveu assim: o mesmo Deus da paz
vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu estou projetando aí, na verdade, é mais para a gente ter a visão e guardar a memória da imagem. Vejam esta pirâmide. Espírito, alma e corpo. Tá dando para ver aí direitinho? Ficou bonito o trabalho? Ficou? Espírito, alma e corpo. A ordem que é colocada no texto bíblico é exatamente essa. Ó. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito vem primeiro. Será que é por acaso, aleatório? Poderia ser primeiro a alma, depois o corpo, primeiro o corpo, depois a alma. Santifique em tudo. Porque Deus começa, o trabalho dele começa no espírito. Porque o espírito é vida. Um corpo sem espírito está morto. Por que nós nascemos mortos espiritualmente? Por que precisa nascer de novo? Porque não temos vida espiritual. Se tivesse, Jesus não teria vindo aqui. E quando ele disse a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver e não pode entrar no reino de Deus, não adianta um corpo com alma sem espírito. O primeiro passo, a primeira obra que Deus faz é recriar-nos, dar-nos vida que não tínhamos, vida espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que nós andávamos ou estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Nos incluiu no corpo de Cristo para que recebêssemos a vida de Cristo. E este Deus é um Deus zeloso. Olha, ele santifica tudo. Espírito, começa pelo espírito, está no topo da pirâmide. Depois a alma, as emoções, os sentimentos, os pensamentos. E depois o corpo. Vocês já ouviram falar em dicotomia e tricotomia? Existem os estudiosos e as correntes, essas duas correntes. Os dicotômicos dizem que alma e espírito é uma coisa só. E os tricotômicos dizem não, são três coisas. E eu fico com as três porque é o que está no texto bíblico. Então não vou entrar nessa guerra, nessa discussão inócua, sem sentido. A Bíblia diz que Deus santifica, e é o próprio Deus quem santifica. O espírito, a alma e o corpo. Esse assunto aqui vai longe, tá? Nós não vamos tratar disso aqui e esgotar o assunto aqui hoje. Mas vamos começar, sem pressa, sem pressa. O que é o espírito? E para que serve o espírito? E observem que esse espírito que está escrito aqui, na primeira carta aos Tessalonicenses 5:23, ele está com um E minúsculo e não maiúsculo. Então é o espírito do homem. Não é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai entrar aqui e nós vamos ver por quê e sem ele não haveria vida espiritual. Então, o espírito, a alma e o corpo. Agora vamos tratar então do espírito. Vejam só aí, item 1, está projetado aí? O espírito serve para contatar o mundo
espiritual. E ele está relacionado com a vida divina, Zoe. Vocês já ouviram falar em Zoe, né? Zoe, já ouviram. Agora, eu fiquei impressionado, eu já tinha ouvido falar há muito tempo, mas fui estudar e pesquisar e descobri uma coisa que eu não sabia. E por isso que a gente precisa aprender, não é? Aprender sempre. Até que dia mesmo? Até receber o diploma. Gente, ó, eu estou lendo um livrinho aqui, eu virei um devorador de livros, né? Sempre gostei de ler. Mas a cada 15, 20 dias vai um. Esse aqui, ó, toda mudança começa em você. Começa em você. Tem um cântico antigo no nosso meio. Ixi, se falar que é antigo, as meninas vão dizer, isso não é do nosso tempo, né? Não é do nosso tempo. Mas eu acho que vocês conhecem também. A começar em mim, quebra corações, troca, muda corações, a começar em mim. O que é que nós temos na nossa mente? De um modo geral, todo mundo. Ninguém é diferente. O fulano precisa mudar, não é? O marido para a mulher para o marido, o pai com o filho com o pai, o amigo, o fulano tem que mudar. Ele não tem que mudar, quem tem que mudar é você. Então é começar em mim, e toda mudança começa em mim. Porque eu fico esperando o outro mudar, mas eu não mudo nada. E não vai acontecer nada. Vai ficar do mesmo jeito. Eu preciso mudar. O espírito Zoe significa vida, cheio de vida, vivente, belo, curto, delicado, mas com significados imponentes. O nome Zoe tem origem na palavra grega Zoe, que significa vida ou vivente. Zoe é a forma grega do nome hebraico Eva. Sabiam? Eu também não. Mas aprendi. Aprendemos. Eva, adotada por judeus de língua grega como substituição. Por isso, Zoe e Eva compartilham o mesmo significado. Aprendemos alguma coisa hoje. A vida Zoe é um conceito espiritual essencial dentro do cristianismo. João capítulo 10, versículo 10. Jesus afirma, eu vim para que tenham vida Zoe, que não tínhamos. Todos nascemos com a vida biológica, mas não com vida espiritual. E Jesus ainda acrescenta o que aí? Uma vidinha assim, mediana, medíocre. Ah, estou vivo, tá bom. Não é assim? Gente, eu lembro de algumas frases, ainda bem que a gente vai guardando, graças a Deus que Ele nos dá essa memória para gravar e guardar algumas coisas. E esse cérebro que nós temos aí, ele dá para armazenar aquilo que a gente nem imagina, viu? A quantidade de informações que ele armazena. São mais de 100 bilhões de neurônios e cada neurônio corresponde a um disco rígido de computador. Dá para armazenar muita coisa. Então a gente vai armazenando, vai filtrando, vai eliminando aquilo que não presta, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Tessalonicenses mesmo, devemos aprender de tudo e reter aquilo que é bom. O que não é bom você elimina. O homem é do tamanho dos seus sonhos. Você não realiza aquilo que você não sonhar, pode ter certeza. Eu nunca sonhei em ter um iate, em ter uma fazenda, em ter um avião, nunca. Então não vou realizar esse sonho, não vou. Mas aquilo que eu sonhei, Deus tem me permitido realizar. E aquilo que eu sonho ainda, não parei de sonhar, eu vou realizar. Em nome de Jesus. Tem algum mal nisso? Não, nenhum. Isso indica que a vida Zoe não é apenas sobre existir. Ah, já estou vivo, tá bom. Aí você não sonha nada além disso? Vai ficar um parasita em cima da terra?
vegetando? Não pensa em progredir, em contribuir e criar, colaborar com o reino de Deus aqui na terra, para que Deus seja glorificado na tua vida? Você não pensa nisso? Mas sobre gozar de uma relação plena com Deus, de uma vida abundante, próspera e eterna. Preste atenção nessa frase aí de baixo. Ó. Nosso DNA espiritual é o quê? Perfeito. Deus não criaria algo imperfeito, algo defeituoso. Ele é perfeito. O que significa DNA? A gente fala, ouve. Código genético. Olha só. O ácido, vou até botar o óculos aqui. Olha que palavra simples. Desoxirribonucleico. É uma molécula dentro das células que contém a informação genética responsável pelo desenvolvimento e funcionamento de um organismo. O DNA é o meio pelo qual a informação genética é passada de uma geração para outra. As informações no DNA são armazenadas como um código composto por 4 bases químicas: adenina, guanina, citosina e timina. Explica Mendeley Plus, um serviço de informações produzido pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Esse é o DNA e funciona assim. A perfeição está em cada um de nós e ela procura se expressar dentro e por meio de nós. Olha isso aqui, eu li agora recentemente, né? Nesse livrinho, essa semana, eu comecei a ler. E eu achei isso aqui simplesmente fantástico. Gostaria que você prestasse atenção e gravasse isso. Ó. A perfeição está em cada um de nós e ela procura se expressar dentro e por meio de nós. Antes de continuar aqui a leitura, vamos ler o texto. Vamos ler o texto para a gente entender e sair daquela visão de achar que a gente está se achando. Né? Lucas capítulo 17. No dia que eu li isso aqui, eu já tinha lido, mas nunca tinha entendido. Mas o dia que eu entendi isso aqui, eu fiquei simplesmente maravilhado. Lucas 17, acharam aí? Acharam. Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Opa, está aqui dentro? Ei, como é que eu não achei ainda? Como é que eu não sabia disso? Mas está aqui. Ele está aqui, vocês estão procurando, ele está aqui. Ó, a mudança começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu já contei aqui algumas vezes, vou contar mais um. O Rogério não sabe. Vocês tapem os ouvidos que eu vou contar só para ele. Ele não ouviu, ele não estava aqui. O Jean também e a Tawane, eu acho que também não ouviram ainda. Vou contar só para eles. Os barbeiros de Nova York resolveram dar uma contribuição para a sociedade. O que nós podemos fazer para a sociedade?
Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar alguém, morador de rua, sem perspectiva, né, sem conforto, sem esperança. Vamos fazer trabalhar na vida dessa pessoa para que ela seja uma pessoa melhor, uma pessoa boa. Vamos. Eu sempre repito, isso eu li numa revista de direito. Não foi literatura bíblica, não, de direito. Acharam lá o cidadão moribundo, jogado na rua, barbudo, fedido, sujo. Pegaram esse aqui, vamos dar um trato nele, ele vai ser um novo homem. Cortaram o cabelo, apararam a barba, compraram um terno finíssimo, um sapato de cromo alemão, isso nem existe mais, não é? Um sapato de cromo de primeira linha, botaram a carteira no bolso dele, recheada com alguns dólares, e arranjaram um emprego para ele, para gerenciar um hotel chique na cidade. Colocaram esse homem lá. Vai ser uma nova pessoa, um novo sentido na vida dele daqui para frente. Um novo homem. Puseram ele lá. Primeira semana foi mais ou menos. Na segunda ele já estava cansado de trabalhar. Na terceira ele não apareceu. Não apareceu. Foram atrás dele. Encontraram o homem na rua. Do mesmo jeito. Mudou alguma coisa? Não. Porque a mudança começa não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Então Jesus disse, o reino de Deus está aqui dentro. Aí ele disse para Nicodemos, e se não nascer de novo, não entra nele. Está lá dentro, mas você não sabe. Isso quer dizer o quê? Nós não sabemos explorar o potencial que tem dentro de nós e que Deus colocou no nosso código genético. Não sabemos. Aí ficamos olhando. Oh, fulano tem sorte na vida. Não, ele não tem sorte. Ele só explorou aquilo que Deus deu para ele explorar. Ele só trabalhou aquilo que Deus deu para ele trabalhar. Quando nós lemos aqui na Bíblia um texto como esse de Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. No reino de Deus não existe aposentadoria, não existe invalidez e não existe ociosidade. O que a gente tem que estar sempre perguntando para a gente mesmo. Cadê as boas obras que o Senhor preparou para mim? Cadê? Eu quero trabalhar nelas. O Senhor já preparou. Foi Ele quem preparou. Eu quero trabalhar nelas. Mas tem mais um texto que eu ainda quero ler aqui. Obviamente não está no nosso esboço, mas eles vêm à mente. Na carta aos Romanos, no capítulo 10, Romanos capítulo 10, ainda dentro do que estamos falando, de explorar este potencial que Deus colocou dentro de nós e que Ele quer se expressar. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu assim: porém, que se diz, a palavra está perto de ti. Não é perto aqui na cabeceira da cama, em cima da estante, na entrada num pedestal na porta da casa. Não, não é assim. Ele está dizendo, ó, na tua boca e no teu coração. Lembram lá de Deuteronômio 6, quando diz para Moisés que essas palavras estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, colocará nos umbrais das tuas casas, das tuas portas. Está perto, está dentro. Se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está perto. Os recursos, a riqueza que Deus preparou, as boas obras, estão todas à nossa disposição. O que é que cabe a cada um de nós?
a acreditar e pôr em prática. Prosseguindo aqui. O Espírito busca sempre a expansão e expressão. Sempre mostra a essência de quem somos, como espírito puro e não adulterado. Nosso espírito sempre quer se expressar de uma maneira melhor. Daí porque devemos estar sempre crescendo, desenvolvendo. Eu comparo a vida espiritual com a vida física. O bebezinho nasce lá e não fica daquele tamanho. Não fica tomando leite a vida toda. Não fica. Aliás, dizem que leite foi feito só para o bezerro da vaca, viu? E não existe outro mamífero que tome leite depois de desmamado. Quando eu aprendi isso, já faz uns 20 anos, nunca mais tomei leite. Pronto. E não fez falta nenhuma. Então, o bebezinho nasce, é o leitinho, depois a papinha, né? A papinha, até ele poder comer uma picanha, uma feijoada, não é? Ele não fica tomando leitinho, nem fica pequenininho, ele cresce. Por que a vida espiritual nós temos que ficar como bebês? Aliás, o apóstolo Paulo e o autor da carta aos Hebreus dizem isso. Sem experimentar algo mais sólido, mais substancioso que Deus preparou para nós. Aí ficam orando. Olha só o equívoco. Oh, Senhor, eu já fiz. Eu não vou fazer mais nada, eu já fiz. Vai atrás, descubra. Está dentro de você. Ponha para fora, corre, desenvolva, cresça. Oh, Senhor. Arranja confusão, depois, oh, Senhor. Não, foi você que arrumou, não fui eu. Se vira aí. Já te dei as condições. Deus já deu. O DNA que Ele colocou aqui é perfeito. Aliás, uma outra frase gostosa que eu li num dos livros aí. Nós não fomos programados para o fracasso. Deus não é fracasso, não é fracassado. Nós fomos programados para o sucesso, para o êxito, para prosperar na vida. O nosso espírito sempre quer se expressar de uma maneira melhor. E é por isso que queremos coisas. Na verdade, não queremos ter coisas. Queremos crescer. Crescer. Por exemplo, quero correr mais rápido, quero pular mais alto, quero galgar mais um degrau na escadaria da vida. Quero alcançar o topo da montanha, sem dar importância às pedras do caminho. O Espírito Santo, grave isso aqui, ó. O Espírito Santo quer se expressar por meio de nós, e não somente através de nosso espírito, mas também através do nosso corpo e da nossa alma. Ou não? Ele habita aqui. Filho, fica quietinho, sossegado. Você já está salvo, já é filho de Deus, não tem mais nada para fazer, não se meta em nada, não queira saber de mais nada, está tudo bom. Não é para isso que Ele habita em nós. Não foi assim que Jesus fez. Quando indagaram dele a respeito do trabalho, do descanso, ele disse, olha, meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Essa parcela da natureza divina, ela foi impregnada em nós, no novo nascimento. Foi perdida no jardim do Éden, porque o homem morreu espiritualmente para Deus. Mas é readquirida no novo nascimento. Então Pedro diz que nós somos chamados para sermos coparticipantes da natureza divina. E não é uma natureza de
preguiça, de acomodação, de zona de conforto. Ah, estou sossegado. O mundo para mim pode ir de mal a pior, não tem problema, eu estou bem. Ué, mas eu sou cidadão aqui desse planeta, eu vivo aqui. E do jeito que a vida é importante para Deus, a minha vida e a vida dos outros também importam e conta. Somos espírito, alma e corpo. Dizer que estamos tendo uma experiência espiritual não é a forma mais correta. O certo é que na condição de seres regenerados no Espírito, o Espírito Santo busca se expressar através de nosso corpo físico e também através de nossa alma. Ele quer se expressar. Então nós dizemos aqui, e às vezes sem prestar muita atenção ou refletir, que Cristo cresça e eu, mas como é que ele cresce? Eu ficando assim? Não é assim que ele vai crescer. Que Cristo apareça, mas como é que ele vai aparecer? Jesus disse que os homens devem ver as nossas boas obras e glorificarem a Deus, porque eles estarão vendo a ação de Deus na nossa vida através de nós. É assim que a gente glorifica a Deus. Não é o contrário, não é no sentido oposto. É por isso que estamos sempre em busca da excelência e do poder, de buscar o melhor, de nos aperfeiçoar, de progredir, de avançar, porque agindo assim, estamos exercitando o poder de Deus que em nós opera. Olha para a vida de uma pessoa inerte, inoperante. Mas cadê a ação de Deus na vida dessa pessoa? Cadê? Isso é vida, vida Zoe, vida de Deus, vida do Espírito, operando na vida regenerada. Eu sei que pode não ser fácil, às vezes pode ser um choque, como alguém que saiu daqui e disse, a igreja não está preparada para isso, mas vamos acordar. Vamos começar a acordar, a despertar, sabe? Ao invés de ficar levando os problemas para Deus, vamos olhar para Deus e comparar com o problema. Quem é maior? Onde é que está o poder? E a quem ele delegou o poder? O texto da carta aos Efésios, no capítulo 6, ele trata disso com uma clareza, como a luz do sol ao meio-dia. Ele diz aqui no versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E onde é que está essa força? Em nós. Quando Jesus, depois da sua ressurreição, apareceu aos discípulos, Mateus capítulo 28, Mateus 28, versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide! Então ele pegou a autoridade dele e transmitiu aos cristãos, à igreja, ao regenerado. Ide! Autoridade significa poder, significa força. Ide! Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Ele não nos abandonou. Ele transmitiu a autoridade e ainda garantiu: estarei com vocês todos os dias. Você não está sozinho. Então fala. Eu não estou falando do que é meu. Eu não estou falando do que eu acho, do que eu penso. Eu estou falando do que está escrito. Do que está escrito. E a Bíblia é a palavra de Deus, é o poder de Deus. E ela não é tão poderosa, porque pela palavra ele criou tudo. Só isso. Não tem tanto poder assim. Do nada, ele trouxe tudo à existência. E quando se trata de fé, o autor da carta aos Hebreus diz que nós devemos trazer à existência aquilo que não vemos, mas cremos. E quando nós cremos, aquilo em que cremos se torna uma realidade. Você já experimentou isso? Tem visto isso na sua vida? Você pensa, você almeja, você deseja, você sonha. Aquilo não existe ainda, mas já existe. É só você trazer à existência. E não é de braços cruzados que vai acontecer. Não é. Não é na inércia. É na ação, na luta, na batalha. Vamos caminhar um pouco mais aqui. O texto de primeira carta aos Tessalonicenses, 5:23, está dizendo que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou ler alguns textos aqui, que de repente a gente lê, e aconteceu comigo, acredito que com você também. A gente fala, mas o que significa isso? Aí o Espírito Santo vai dando a clareza. No livro de Provérbios, encontramos a definição para o espírito do homem. Ele nos informa o que é o espírito humano. Porque nós vimos aqui que é para contatar, para ter comunhão, para se conectar com Deus. O espírito humano. Agora vejamos aí o texto de Provérbios, ao capítulo 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Por isso eu fiz um curso recentemente, linguagem corporal e comportamental. Porque o seu corpo fala o que está na sua alma. Ele expressa. Olha como é que vem de dentro para fora. Está lá dentro. E ele está pulsando, mostrando quem você é, o que você é. E o que você faz é resultado do que você pensa e somatiza. E isso pode ser tanto em ações boas, positivas, quanto negativas. Daí vêm as doenças. E por isso eu aprendi no curso de terapia que, se você tratar das emoções, você elimina 99% das doenças. Resolve. 99%. Fundo emocional. E nós somos uma raça de gente doente. Está na Bíblia, não sou eu quem diz isso. Isaías capítulo 1. Deus manda o profeta dizer, olha, da planta do pé até a cabeça não tem nada são. Nada. Precisa ser tratado. É no espírito, na alma e no corpo. Porque vai refletir no corpo. Está aqui. E o discernimento humano revela tudo o que se passa no corpo. Que bom. Que não fui eu quem inventou e nem os professores que me ensinaram, nem os livros que eu li. Está na Bíblia, a base é bíblica. A inteligência e o discernimento humano estão diretamente ligados à psique. Essa é outra palavra bacana, né?
Zoe e psique. A alma, que é o centro dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, do discernimento e tudo o que se processa ali, reflete no corpo, somatiza em algum lugar do corpo. Por isso, Provérbios está dizendo que a inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Até 2 anos atrás eu não sabia de nada disso. Mas graças a Deus que o Espírito me inquietou para aprender, para saber, para diagnosticar e para tratar destes males. Isto é fantástico, porque sabendo disso, eu vou dar mais atenção e cuidar da minha psique, isto é, da minha saúde mental. Se uma diz respeito à vida zoe, diz respeito à vida espiritual, a psique diz respeito à vida mental, da alma, da minha saúde mental. Não posso ter apenas saúde espiritual e dizer que vivo uma vida abundante, zoe. E se eu descuidar da saúde da alma e da saúde do corpo. Somos seres tripartites e holísticos, isto é, compostos de 3 partes e integral: o espírito, a alma e o corpo. O Senhor santifica pela palavra não apenas o espírito, mas também a alma e o corpo, para que tenhamos vida abundante, próspera e eterna. Eu quero ler este versículo aqui de Eclesiastes 12, versículo 7. O espírito humano foi dado por Deus ao homem, feito do barro. Por isso, na morte do homem, o espírito volta para Deus. Aí Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eu lia isso aqui e ficava sempre me perguntando, o que significa isso? É o corpo, volta ao pó, veio de lá. O espírito, foi Deus quem soprou no homem, o fôlego de vida, é dele, recolhe para ele. E a alma? Qual o destino da alma? Jesus contou, Lucas capítulo 16, aquela parábola dos 2 homens que morreram. E existem algumas seitas que negam a existência da alma, negam o inferno. Mas a ignorância leva as pessoas a fazerem essas afirmações. Porque foi Jesus quem contou, não foi ninguém quem escreveu, foi ele quem contou. Um homem morreu e a alma dele foi recolhida no paraíso, no seio de Abraão, céu. O outro morreu e a alma dele foi direto para o inferno. Não foi o corpo nem o espírito. E aí entra um fato interessante, né? Onde é que nós sentimos a dor? Porque eu já vi muitos defuntos, né? Muitos velórios. O cidadão está lá, você pode fazer o que quiser, ele não sente nada, ele morreu. O que sentia a dor não está mais ali. Já teve endereço certo, a alma. Por isso que Jesus diz que nós devemos estar preocupados sempre com o destino da nossa alma. Alma. Céu ou inferno. E depois do céu, eternidade com Deus. Depois do inferno, lago de fogo com o diabo. Eu não quero ir para lá não, de jeito nenhum, misericórdia. Mas a decisão é tomada aqui, em vida, não é? Depois de morto não adianta fazer missa de 7º dia, de 1 mês, de 1 ano, que vai mudar o destino da alma de ninguém, não muda. A decisão é em vida. Eu quero. A palavra está perto de ti, na boca e no coração. Confesse
Creia. Amém?